Bom dia, Marlene. É uma alegria imensa estar aqui com você nesse programa maravilhoso, onde leva a informações a toda a região nossa aqui. Satisfação. Bem-vindo. E Obrigado. Lacordé Fayad em Sorriso palestrou já ontem, né? Sempre um prazer. Bom dia. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os corações amigos, rádio ouvintes da Sorriso FM. Uma alegria muito grande estarmos adentrando aos lares através das ondas retesianas dessa rádio majestosa. Satisfação, que bom ouvir essas vozes, né? Aqui, como eu disse, o colega Diomar seguidamente está conosco, é integrante praticamente da equipe, né? Mas Lacordé, sempre que passa por Sorriso, dá um jeitinho de passar por aqui. A gente fica bem feliz com isso. O senhor palestrou ontem, podemos agora, não é mais spoiler, porque o senhor já palestrou, certo, né? Então, traz um pouco, amplia esse tema aí, socializa com quem está nos ouvindo. Então, ontem nós tivemos a oportunidade, no Centro Espírita Caminho da Luz, trazermos uma abordagem, uma reflexão profunda dentro da visão da doutrina espírita. O que significa a morte, luto e esperança, não é? Então, nós temos a certeza, como já dizia Sócrates, somos, enquanto seres pensantes, viajores do tempo, e a vida na Terra é uma estação. Então, todos nós estamos aqui de passagem. Ninguém mora na rodoviária, no aeroporto, não é verdade? O fato é que tem gente chegando, tem gente indo. Então, quando nós chegamos, já estamos na fila para a volta. E, aliás, é uma fila que ninguém quer furar, não é? É verdade. A gente não tem pressa de pegar esse bonde, né? É verdade. E pouco de nós nos educamos para morrer, não é? Porque hoje a neurociência comprova nitidamente que nós, enquanto seres pensantes, nós trazemos todo um cabedal de conhecimentos. Por isso que o que explica hoje, a ciência está explicando, a doutrina espírita, já no século XIX, no dia 18 de abril de 1857, é quando ela vem a lume, é o atestado de óbito da morte, comprovando que nascimento ele não é o começo, como também a morte ela não é o fim, né? Recordando os ensinamentos do maior psicólogo, maior terapeuta da humanidade, que é o Cristo Jesus, né? Ele vem justamente quando ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Então o fato é que todo mundo tem um reino. Então que reino é este? É o reino da intimidade das nossas almas, onde nós temos toda a liberdade. Nós somos seres eminentemente com todo o poder, né, sobre nós mesmos. Então todo o poder ele é autoconcedido. Agora se eu uso ou não, isso é de cada um. Tem que fazer a escolha certa, né? É o senhor colocou com muita propriedade o nos educarmos para morrer. Isso pode causar um impacto para certas pessoas, né? Dá para elaborar um pouco melhor essa ideia? Sim, é verdade. Vamos buscar um exemplo prático. A coisa de algum tempo atrás eu estava onde eu trabalho, na recepção, e quando chegou um cidadão, o outro já estava ali, dois amigos, e começaram a conversar, e um foi e disse, quanto tempo a gente não se vê, gostaria de ter você esse final de semana, eu vou fazer um churrasco, e a gente está junto. Ele falou, não, eu não vou poder, porque no final de semana eu levo meu filho para a catequese. Ele perguntou, o que é catequese? O outro explicou. Eu disse, mas que bobeira, esse negócio de religião para o filho, meu filho quando crescer ele vai escolher a religião que ele quiser. O outro foi e disse, não, isso é muito importante. E eu saí de perto, eu fiquei pensando, este pai que vai esperar o filho crescer para escolher a religião, eu pergunto, será que ele vai esperar o filho crescer para escolher a escola que vai estudar, a vacina que vai tomar? Então nós vamos perceber que a religiosidade é uma educação diante da vida para nós pegarmos o trem, ou o ônibus, ou o avião de volta, porque todos nós vamos. Todos nós temos um prazo de validade enquanto corpo, não enquanto espírito. Enquanto espírito somos imortais, mas enquanto persona, sim. Então a educação para morrer é viver com dignidade, com respeito, porque ninguém vai ser feliz fazendo falcatruas, mentindo. Porque, num dado momento, você vai deixar tudo. O que você leva da vida? A vida que você levou. Casa, carro, dinheiro, tudo fica. Agora, como você usou? Como você utilizou a família? Como você utilizou o seu poder financeiro? Como você utilizou o seu cargo social? Esse nós levamos. 3 aspectos somente nós levamos. Os valores éticos e morais e a nossa afetividade. Então, daí a importância de nos educarmos para a morte. Que na verdade, o que é a morte? É um corredor para a vida, porque a semente ela morre e dá vida à planta, à soja. Então, a todo momento nós somos convidados a morrer no nosso egoísmo, na nossa vaidade, na nossa presunção e nascer uma nova versão de nós mesmos.
Todos os dias, o tempo inteiro. É verdade, né, Marlene? Muito bem. Eu posso aqui conversando com o Lacordaire Fayad, o nosso querido Diomar, que está quietinho aqui, né, Diomar? Ajuda nós aí, vamos lá. Ouvindo, né? Aproveitar um psicólogo com Conhecimento. conhecimento que tem uma agenda muito apertada. Sim. Ele palestra no Brasil e internacionalmente, viaja. Então, esse momento a gente precisa explorar no bom sentido o conhecimento. Claro. Aproveitar, né? Já que ele está prestigiando aqui os amigos em Sorriso, né? É verdade, é Lacordaire? uma alegria muito grande. Estamos aqui, vindo aqui desde 91. Que bom. E não é só Sorriso, dessa vez o senhor vai prestigiar Itapurá e Sinop também. Sim, é verdade. Nós vamos estar hoje em Itapurá, fazendo uma palestra Viver é a Melhor Saída. Porque nós estamos vivendo lá fora muita situação de desafios à sociedade como um todo, não é? Você está vendo alto índice de feminicídio, crianças suicidando, não é? De 8, 9 anos suicidando. Nós estamos vendo pais matando filhos, filhos matando pais. A mídia nos coloca tudo isso, não é? E aí nós estamos vendo uma carência muito grande de mãos amigas a colaborarem com esse processo da mudança. E, acima de tudo, a maior referência é o Cristo, não é? E o Cristo como uma referência de conduta, de ensinamentos, porque é o maior psicólogo da humanidade, o maior terapeuta da humanidade. O que ele disse, até hoje, não cai de moda. Amar o próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito a si. Né? Quando ele diz assim, não amontoeis tesouros onde a traça corrói, a ferrugem consome, o ladrão rouba, ele vem nos dar a percepção de que existem dois valores. Aqueles que são temporais e aqueles que são permanentes. O que são temporais nós vamos deixar. O que são permanentes são os valores da alma, os valores do espírito. As pessoas que mais marcaram a nossa vida são pessoas que nos levaram a nos sentir gente, né? Pela afetividade, pelo amor. E quando deram alguma coisa, deram com aquilo que estavam se dando, deram com carinho, com respeito. Então, uma palavra amiga, um olhar de estímulo, isso todos nós podemos fazer. E o viver com qualidade, como o próprio Cristo disse, eu venho para que tenhais vida. E quem de nós não temos vida? Todo mundo é vida, mas que vida que ele veio trazer? Então, eu venho para que tenhais vida e vida em abundância. Então, nós estamos vendo recentemente o 13º homem mais rico do mundo veio a suicidar porque uma das suas empresas deu um balanço deficitário. Então veja, a questão não é o dinheiro. Então muitas vezes eu tenho pessoas, eu tenho independência financeira, eu tenho coisas, mas eu não me tenho, eu estou num vazio existencial. E aí nós vamos entender a importância que tem de nós utilizarmos de tudo isso que está no mundo, mas como disse o apóstolo Paulo, mas não viver para o mundo, mas viver de uma forma em que nós também venhamos a nos dar atenção como viajores do tempo, como ser espiritual que somos. Porque a maior religião, a melhor religião, acima de tudo, é a nossa conduta. É o que Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É a religião do amor. É né? isso que faz a diferença para os verdade. demais e para nós também, né? A gente precisa Isso, é lembrar verdade. disso. O senhor estará em Sinop também palestrando no seminário. É Isso. Estaremos fazendo um seminário, juntamente com o nosso querido Saulo Gouveia e Alírio Cerqueira Filho, falando sobre Jesus como um modelo guia da humanidade. Então, os aspectos Jesus e a família, Jesus e a mediunidade, Jesus e as nossas inter-relações, porque realmente ele é a referência maior. Não é? Há um historiador francês, Marlene, que é Ernesto Renan, um sociólogo, ele diz assim, ele era ateu. E ele começou a estudar por que o Cristo mexe tanto com a nossa intimidade. E ele começou a pesquisar. E ele chegou à conclusão que Jesus é um homem incomparável. Ele é tão grande que a história da humanidade não o coube. Ele a dividiu antes dele e depois dele. Não esse Cristo, esse Jesus, que foi mitificado. Não é? Sem dogma, Isso, sem mistério, sem... É verdade. Esse Jesus conduta, esse Jesus exemplo, não é? Que todos nós carecemos dessas referências. É por isso que é preciso buscar essa educação. O senhor disse aqui educação para morrer, mas na verdade é uma educação que vai nos mudar enquanto caminhantes aqui na Terra, ainda visando esse passo seguinte. Né? Sim, é verdade. Você que é interessante, há uma pesquisa de Allan Kardec. Allan Kardec ele é o codificador da doutrina espírita. Ele era um eminente professor
poliglota, é um profundo estudioso de sociologia, de antropologia. E quando ele vai, enquanto as pessoas estavam ali vendo as mesas girantes, escrevendo, ele parte de um método dedutivo. Ele pergunta: o que é que está por trás deste fenômeno? Porque, como homem de ciência, ele sabia, se o escrever é um efeito inteligente, há de ter uma causa inteligente. E ali, então, ele tem a primeira resposta: somos nós as almas dos homens que já vivemos na Terra. E ele passa a pesquisar este fenômeno. E como um grande cientista, ele percebe que durante um período ele está diante de um profundo tratado de filosofia, de religião e de ciência, e tomando Jesus como referência. Então vem ser publicado no dia 18 de abril um livro chamado Livro dos Espíritos. Ali nasce a doutrina espírita e nasce também um atestado de óbito da morte, porque vem comprovar a semelhança do microscópio, que não veio criar um mundo novo, mas veio desvendá-lo para a humanidade. Mostrar o que ele é, né, em pedacinhos menores, né? Isso, ou o telescópio, né? Desvendar também, o cosmos. Exato. Né? E ele então publica este livro chamado Livro dos Espíritos. E neste livro ele vem justamente estar comprovando essa certeza de quem realmente nós somos. E dentre essas pesquisas tinha uma reunião em que uma neta estava presente e o avô manifesta. Mas o avô manifesta dizendo que está em sofrimento. E para a sociedade ele era um filantropo. Ele tinha rua no nome dele, instituições com o nome dele. E a neta então o pergunta: mas vô, como pode o senhor estar sofrendo se o senhor era um homem bom, honesto, justo? Homenageado pós-morte. Isso. Aí ele foi dizer: ô minha filha, minha neta, há uma diferença muito grande entre ser bom, honesto e justo diante dos homens e ser bom, honesto e justo diante de Deus. Então nós vamos ver que o Cristo, ele teve uma coerência do que ele falava, da sua conduta. Ele conviveu desde com aquela pessoa mais simples, né? Pessoas tidas como sendo a ralé da sociedade, como os doutores da lei, mas sempre mantendo a sua conduta, agindo com amabilidade, com ternura, com aqueles que careciam desse momento, mas agindo com austeridade, com segurança, com aqueles também que precisavam daquele momento. E a gente vê, ele é realmente a referência. Fantástico, a sua fala é fantástica. Ouvindo o senhor falar, eu vim lembrando, há poucos dias eu até estava passando um tempinho aí no YouTube e vendo vários filmes, entre esses, inclusive, o relato do surgimento do Livro dos Espíritos e outros. Gratuito, não é? Para quem quiser acessar, não tem custo a internet. Quem tem internet pode acessar gratuitamente. Isso é importante, é um canal importante de difusão do conhecimento que a gente precisa saber aproveitar também, né? Às vezes a gente gasta tanto tempo com coisas sem futuro, eu diria, não é? Sem muito conteúdo na vida. Tem que saber pesquisar também, né? E às vezes essa nossa busca de coisa nenhuma, não é? Que é só para passar o tempo, o tal do entretenimento. E né? matar o tempo, uma coisa preciosíssima. Pois é, né? Matar você o veja, tempo. 1 minuto pode salvar uma vida. É verdade. Não é? Então daí você vai perceber que aqueles de nós que assim nos comportamos, como diz Viktor Frankl, que criou uma abordagem da psicologia, a logoterapia, o sentido de viver, ele que veio de um campo de concentração, então ele diz justamente isso: o nosso vazio existencial está na ausência do nosso foco, do nosso propósito. Todo mundo está aqui por causa de um propósito. Ninguém está aqui porque caiu de paraquedas. O fato é, todos nós temos uma missão, primeiro conosco e com aqueles que gravitam em torno da nossa vida. Então, muitas vezes, as compulsões, a gula, o sexo desvairado, a compra compulsiva, a droga, a bebida, está ocupando o lugar de alguma coisa que eu não estou me dando amorosamente, porque ninguém foi criado para ficar vazio, não é verdade? Verdade, fantástico. Eu fico muito grata. Eu preciso ir para o intervalo, preciso ir encerrando com os senhores, mas por mim eu ficaria aqui até o final do programa gratidão. ou mais, conversando. Vou pedir a gentileza do Diomar de deixar os horários das reuniões, não é? A gente sabe que a casa de vocês é de portas abertas, recepciona. Ontem vocês receberam esse palestrante maravilhoso, mas tem outros palestrantes que falam lá também. As reuniões são públicas e é uma oportunidade para quem quer mais informação também a respeito dos temas que a gente está falando aqui. Exatamente, nós temos ali todas as quintas-feiras, às 20 horas, no Centro Espírita Caminho da Luz, a palestra pública, e aos domingos, às 9 horas da manhã. A livraria fica aberta para buscar esses livros de conhecimento, porque a leitura, né, Marlene, é a leitura que nos atualiza. Sim. Quem lê
está sempre atualizado. Fantástico. Então, o livro sempre é bom para o nosso dia a dia. Que bom. Obrigada, Diomar. E mais que tudo, obrigada, Lacordaire. A gente sabe da agenda corrida, não é? O senhor já está se preparando aí para seguir viagem, para atender o seu público que vem por aí, Itapurá, Sinop, enfim. Mas sempre de portas abertas a Sorriso FM. E muito bom ouvi-lo. Marlene, eu que agradeço com muito carinho em nome da Centro Espírita Caminho da Luz, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, e desejo a todos os nossos queridos caros rádio ouvintes que possa Jesus, este sol de amor e ternura, prosseguir envolvendo as nossas vidas nessa busca de tornarmos uma melhor versão de nós mesmos. Muita paz, gratidão. Nós é que agradecemos. Amém.